Bom dia, meus amigos. Bom dia, bom início de semana para todos. Cá estou eu, Filomena Carreira, Sem Fronteiras, mais uma vez aqui iniciando a semana e ainda é cedo. E antes de mais nada, boa semana para todos. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo, como sempre. Eu agradeço muito porque eu tenho recebido muitas mensagens, tanto pela página da esquerda, como eu costumo dizer, que é o Face, quanto pelo Insta, como por aqui mesmo, por este canal. De carinho, de apoio, de força, Filomena, continua, Filomena. Nem sempre todos os vídeos são vistos com o número de visualizações que a gente gostaria. E eu tenho dito que o meu canal, assim como de alguns influenciadores angolanos, mas eu falo pelo meu canal, não é? Hã, não tem, talvez, um conteúdo tão chamariz, ou pelo menos como eu falo muito sobre as questões mais pesadas de Angola, não é? E como uma forma de conscientizar uma população, isso não dê a audiência ou as visualizações que qualquer influenciador gosta de ter. E não é o gostar para ter a visualização em si ou para a monetização correr. Não, é que os assuntos em si se relacionam a um país de África, que é o meu país Angola, país esse que é visitado por tantas pessoas aqui da Europa, esta Europa fria que vocês estão vendo como eu estou hoje, eh, e de outras partes do mundo, né? Pessoas estas que vão para lá para ganhar dinheiro, para montar suas empresas, para levar suas empresas, não é? E que muitas vezes pouco usam a mão de obra angolana. Eh, Quando eu estruturei o meu canal em 2014, eu ainda iniciei, depois parei e voltei há mais ou menos um ano e meio, com força total, digamos assim. Alguns vídeos tiveram muitas visualizações e outros poucas visualizações. É um público mais direcionado, eu não diria seletivo, porque todos nós somos seletivos, na minha opinião, mas é um público mais direcionado, porque é um país do continente africano, e falamos de um assunto que para muitos pode ser considerado chato. O que é que importa falar de Angola? O que é que importa falar daquele paísinho onde o máximo que nós podemos é ir lá para tirar um dinheirinho? Não é verdade? É triste, esta realidade é muito triste, porque eu sempre que venho falar de Angola até brinco. O assunto é Angola, o assunto é polêmico. É, normalmente todos os assuntos angolanos são polêmicos, porque é uma realidade dura e triste a gente ter que falar de um assunto que continua a incomodar o mundo, mas o mundo pouco se importa com o que realmente ocorre dentro de Angola. E eu sinto porque como influenciadora e como principalmente alguém que cuida do povo, alguém que gosta de ajudar o povo, vê que a intenção do canal é, a própria palavra já o diz, não só influenciar, mas mostrar de uma forma amena, de uma forma carinhosa, ah, o quanto nós podemos colaborar com estes meninos, com estas pessoas, com esta juventude, e também mandar a nossa palavra àqueles que, de certa forma, estão no caminho errado. Eu falo isso porque, afinal de contas, mais de 20 anos nesta missão, carreira, deem o nome que derem, mas como humanitária, tive o privilégio e o desprivilégio de conhecer praticamente todo o governo angolano. E quando eu digo governo, são os governantes de Angola. Muitas foram as pessoas que eu conheci. Num termo bem brasileiro, é quase um pente fino dizer que eu conheci uma boa parte mesmo, dos governantes angolanos. Vai, de 2018 para cá, é que eu tenho estado afastada de Angola e vou acompanhando diariamente, falando diariamente com Angola. Portanto, estou extremamente inteirada de todo e qualquer assunto de Angola
mas fica pesado, muito pesado, a cada vamos imaginar fazer 2 vídeos por dia falando sobre estes mesmos assuntos e a situação ser sempre vista ao mundo como negativa. E visto que o mundo por si já é negativo, o mundo por si já está negativo, mas quando se fala do continente africano e de um país como Angola, no meu ponto de vista e no ponto de vista de quem me conhece bem e tem a mesma forma de opinião, Angola é um país que chama atenção, sim, por suas belezas naturais, pelas pessoas que lá entram e se encantam com aquilo que Angola tem a oferecer, tanto no bem-estar, na riqueza que deslumbra e principalmente no dinheiro que pode trazer de retorno aos bolsos de quem lá se emprega, não é verdade? Mas é triste porque eu vou de novo falar sobre um assunto que se chama Angola. Sejam todos muito bem-vindos, não deixem de dar seu gosto, não deixem de compartilhar, não deixem de principalmente se atualizar, que cada canal é um canal. Eu sou Filomena Carreira Sem Fronteiras, tenho o meu jeito de trabalhar, mas ter vocês aqui e ter principalmente a participação de vocês no dia a dia, quando eu faço os meus vídeos, colaborando, participando e ativando o sininho e, acima de tudo, comentando é extremamente importante, porque quando eu faço esses vídeos, hoje, eu prometi isso, ia entrar 2023 mais amena, mais calma, e quero realmente fazer isso. É numa luta por uma Angola melhor. Apesar de que, de qualquer parte do mundo, nós vemos hoje os angolanos tentando mostrar que não aceitam o que está acontecendo em Angola. Sejam todos muito bem-vindos e, como eu disse, deixem o seu gostinho. Eu conto com vocês, tá bom? Vamos lá às notícias. Eu vou começar por um videozinho, mostrar algumas imagens e depois eu vou ler um texto de uma pessoa que eu considero bastante mesmo. Eu já pude, a convite do próprio, escrever para a coluna dele e depois, por diversos motivos que não vem ao caso, parei. Mas é uma pessoa, é um angolano, claro, que eu tenho muita consideração, muito respeito como profissional que ele foi dentro de Angola, hoje está fora de Angola, e que continua escrevendo matérias fantásticas através do jornal, o Kwanza. Portanto, vamos por este vídeo e comecemos por aqui. Eu vou. Isso aqui é na Holanda. Conexão. Eu vou adiantar um pouquinho, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas os manos, por reclamar, como nós temos reclamado, sacanearam os manos da cadeia. A comunidade angolana na Europa exige liberdade dos ativistas, já e agora. Trancafiado na cadeia. Então, por isso é que estamos aqui em frente ao Tribunal Internacional para pedir a liberdade dos nossos manos, que Angola não tenha mais mortes, que não matem mais mulheres, que não matem mais crianças. Vamos virar para o tribunal. Aumentar um pouquinho. Vocês podem ver a foto do presidente, João Lourenço.
e sermos abusados pela polícia. Então, a polícia tem que ser os seus atos com a população. Se algo não está correto, as pessoas reclamam, não podem ser agredidas pela polícia. Adiantar mais um pouco. Était commise par des personnes agissant par l'exercice de leurs fonctions officielles. Garantir que l'autorité compétente judiciaire, administrative ou législative ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'État statuera sur les droits de la personne qui forme les recours et développer les possibilités de recours. 4. Quelques heures après avoir participé à une réunion du Conseil de la République dont j'étais membre, Bom, Amérique entendue, portanto, este é um actuel vídeo président que eu recebi e que, como eu, tantos outros estão recebendo, e são muitos os vídeos que eu recebo, alguns até, usando a palavra correta, horrorosos do que está acontecendo em Angola, horrorosos, a nível de mortes, de espancamentos feitos pela polícia. Os dizeres são de que estamos melhorando uma Angola, o paraíso de João Lourenço, na verdade. E óbvio que eu não posso colocar esses vídeos aqui. São cenas horrorosas, horrorosas de se verem e ninguém merece, né? Ninguém merece ver aquilo, quanto mais expor isso num canal como este. O canal tem regras e, independente das regras, eu também tenho as minhas. Mas, para bom entendedor, este foi um novo e velho refrão. Meia palavra basta, na verdade. Portanto, todos nós que somos angolanos e todos aqueles que já entraram em Angola ou que estão acompanhando um pouco as notícias de Angola, estão acompanhando, sabem mais ou menos o que ocorre em Angola. Se não sabem, é só uma questão de procurar ou até pedirem e nós podemos passar as imagens em particular. Portanto, é muito triste realmente o que está acontecendo e o que é que isso faz ou deriva? Faz com que os angolanos das comunidades internacionais, como diáspora e de todas as partes do mundo, comecem de novo a se movimentar, comecem de novo a lutar por aquilo que eles não querem mais, o empelhar no poder. Mas aí entra a grande questão. Nós já estamos lutando por esta questão há tanto tempo, tanto tempo. Não queremos o MPLA no poder, mas nós sabemos que o MPLA é uma grande máquina, quase mortífera, bélica e em todos os sentidos possíveis. Não podemos generalizar, não podemos dizer que o MPLA, ou todos que são pertencentes ao corpo governamental, ou grupo MPLA, ou boreou político MPLA, sejam imprestáveis. Não, não podemos dizer isso. Mas, infelizmente, vivemos sim uma situação, e eu continuo afirmando há 47 anos, só que agora o senhor João Lourenço veio para carimbar de uma forma muito feia a situação rigorosa, mas rigorosa no sentido mau, daquilo que o povo angolano está vivendo. Toda e qualquer ajuda que se dê ao povo de Angola, e eu falo por mim, é nada, pouco ou quase zero em relação àquilo que a nação, e quando eu falo nação, não estou falando da sociedade, eu não estou falando do governo, eu estou falando de um povo, hoje está precisando. Portanto, agora eu vou ler o texto de Jorge Eurico, que eu achei fantástico. A cruz muito pesada dos angolanos. Meu caro, meu velho, meu amigo, Gilberto, dos tempos do tempo em que falar de comida era brincadeira. Aí ele põe aqui SIC. Parafraseando uma das mais aclamadas músicas de Teta Lágrimas, concorda em gênero, número e grau em toda a linha com os argumentos aduzidos por ti nesta saborosa e suculenta prosa matinal. Daí a ter fanado do teu Facebook.
Não xingue-lhes, Gilberto. É o batuque tradicional. E tomada a liberdade da partilha nesta tribuna. Continuando. Dizia que concordo em gênero, número e grau com o que dizes. Quero apenas acrescentar na tua prédica que o João Lourenço faz é nada, mas nada menos do que uma desabriga afronta ao povo angolano. João Lourenço não tem o mínimo de respeito pelo cidadão e eleitor. Ele transformou-se clara e inequivocadamente no principal promotor da corrupção política e econômica de Angola. Quando em 2007 foi nomeado para render José Eduardo Santos, escrevia nas páginas da prestigiada revista angolana Figuras e Negócios, do jornalista Vítor Aleixo, o seguinte: ou o João Lourenço acaba com a corrupção, ou a corrupção acaba com João Lourenço. O tempo está a mostrar que a corrupção está a acabar com João Lourenço. Será, Jorge Eurico? Nesse ponto eu tenho cá minhas dúvidas. E parece que lhe falta capacidade política e, acima de tudo, cognitiva para se dar conta disso. Sem falar da sua clara e a pouca inteligência. Concordo. João Lourenço é cínico, insensível e, suponho, inassessorável, pois ninguém compreende os atos desastrosos da sua governação. Completamente de acordo. João Lourenço é politicamente mal formado e dono de um nanismo intelectual constrangedor. João Lourenço está nem aí para o que o povo pensa e muito menos receia os resultados que podem advir da sua fria indiferença e comprovada incompetência. Assim procede por ter a certeza da impunidade eleitoral. João Lourenço está a revelar-se antipovo e a sentir-se dono absoluto, mas absoluta de Angola. Assim age por saber que as instituições não funcionam como era suposto, possível e desejável. José Eduardo Santos deve estar, por estes dias, às voltas na sua tumba, por quanto a mim, ter cometido o pior erro da sua vida política, o de ter escolhido João Lourenço para lhe suceder. O povo este torce o nariz quando se invoca o nome de João Lourenço. É que este mesmo povo, heróico e generoso, nunca viu, de 1975 à data presente, tanta incompetência e arrogância política juntas como nos dias de hoje. João Lourenço vai deixar em 2027 um país à beira do abismo. Será que ele vai deixar? Meu amigo, tu já viu alguém largar o osso assim com tanta facilidade e dizer eu vou deixar? Se o osso está rendendo ainda um suquinho, não é gástrico, mas dinheiro, boas empresas, com bons testes de ferro e assim por diante. João Lourenço vai deixar, repito, em 2027 um país à beira do abismo. E ainda há quem tente ensaiar uma campanha que advogue um terceiro mandato para o atual presidente. Não duvido. Um chefe de Estado não pode ser insensível e arrogantemente arrogante, como é o caso do João Lourenço, nosso presidente. Tenho para mim que a arrogância de João Lourenço é nada mais, nada menos que o escudo que tem como escopo ocultar a sua inaptidão política e governativa. Tomo a liberdade de elencar aqui alguns factos que demonstram claramente que João Lourenço, no alto da sua arrogância, está apostando em destruir o que já estava mais ou menos bem no país antes dele ter sido alçado para o cargo de servidor público número 1. Não há cá pai da nação, não há cá pai da nação nenhum, como defendem alguns jovens turcos. Defendeu denotadamente Manuel Domingos Vicente. Ele aqui começa a dar
o seu parecer daquilo que ele fala, João Lourenço. Defendeu denu denuda denudadamente Manuel, Domingos Vicente, mandou arquivar o seu processo judicial e facilitou a sua fuga para os Emirados Árabes para escapar à justiça portuguesa e angolana. Essa é uma história velha que todos nós sabemos, né? Manuel Vicente hoje está no Dubai, com uma bela de uma mansão, que mais parece um palácio, e já deixou claro: epá, o que tem aí em Angola fica para vocês, eu não quero saber. Há um acordo entre os dois, portanto, ele continua fazendo o papel de que está combatendo a corrupção, mas, é óbvio, o Manuel Vicente e tantos outros, não, vocês têm que devolver, né, as divisas ao país, isso e aquilo. E o Manuel Vicente mandou, não, o que tem aí no país, fiquem com isso, não me chateiem mais. Vocês têm noção, vocês têm noção da fortuna incalculável de Manuel Vicente? Um dos homens mais poderosos que existe. Vocês têm noção? O que ele está largando em Angola, até para, tipo, acordo ali com o João Lourenço, é, ó, meu irmão, vamos fazer o acordo, eu dou esta notícia, sabe? E pronto, fica elas por elas, é como se está tudo bem para a mídia tem que ter essa notícia, as pessoas têm que falar alguma coisa a meu respeito, como se eu estivesse realmente favorecendo. Mas ele está no Dubai salvo, e foi salvo por João Lourenço. E foi salvo também aqui da região de Portugal, onde ele tinha realmente um processo correndo e poderia não escapar. E quem o fez e tirar dessa grande jogada foi João Lourenço. Mantém teimosamente Edeltrudes Costa como diretor do seu gabinete, mesmo depois de denúncias públicas de corrupção política ativa. Mantém por conveniência política o presidente do CNE, mesmo depois de ter denunciado espúrios e não reunir os requisitos para se manter à frente da CNE. Quando foi das eleições, todos nós, influenciadores, falamos, e aqui no canal tem vídeos onde eu falo sobre a época das eleições, onde houve até um vídeo meu que eu expus com provas, só que lendo e não mostrando os áudios da pessoa. Uma pessoa da CNE diretamente me mandou vários áudios e eu, óbvio, que não queria mostrar os áudios da pessoa, porque senão era morte certa para a pessoa, não é? Então eu expus, através de uma carta que eu fiz, tudo aquilo que estava ocorrendo. Mas são estas pessoas, não estas que passam a informação, porque podem morrer, mas sim estes que são diretores, que estão em gabinetes fechados, que estão a comando de um presidente, que realmente são acobertados pelo mesmo. Então, mantém tamasamente, mantém por conveniência política o presidente da CNE, mesmo depois de ter denunciado o envolvimento em esquemas e não reunir requisitos. Pronto. Corrompe impunemente magistrados judiciais do Ministério Público, atribuindo prebendas, como viaturas, deve ser os presentes, né, os famosos presentes, como viaturas e imóveis confiscados no âmbito do putativo combate à corrupção. Subscreve literal e impunemente os atos de nepotismo, corrupção, abuso de poder e a inaptidão do presidente do Tribunal Supremo. Apoia incondicionalmente a farra corrupta que acontece nas missões diplomáticas angolanas espalhadas pelo país. Promove abusivamente para o cargo de diretor-geral abusivo do SIC, no SIC, isto aqui merecia outro vídeo, um alegado membro do Sindicato do Crime Organizado. Eu acho que eu vou fazer depois um vídeo sobre ele. Eu vou repetir. Promove abusivamente para o cargo de diretor adjunto do SIC um alegado membro do Sindicato do Crime Organizado. Se nós já estamos mal em Angola, numa série de áreas, e o SIC, para quem é angolano sabe, é promovido para este cargo uma pessoa que há provas que é membro do Sindicato do Crime.
amigo pessoal dele, ele tem que ter cobertura. O seu consentimento tácito para a destruição da TAG, facto que tem dilacerado o coração da maior parte dos angolanos, e a vandalização dos aviões. Há, convenhamos, uma panóplia de exemplos que poderia continuar aqui a elencar, mas de que adiantaria? Não poderia terminar melhor, mas de que adiantaria? Resta-nos o desconsolo de continuar a carregar até 2027 a nossa cruz, que se chama João Lourenço, assinado Jorge Eurico. Eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês verem que não é que eu não quero mostrar o nome da pessoa que me mandou, claro. Hã? Portanto, diante desta matéria, aonde jornalistas do mundo inteiro, pessoas angolanas do mundo inteiro se juntam, se unem para apelar ao governo angolano atitudes para que o mesmo tente melhorar, para que o mesmo tente mudar a sua postura, para que o mesmo tente, de alguma forma, mesmo a gente tendo uma certa noção, se não toda a própria noção possível, de que o MPLA é o MPLA, nós não acreditamos mais no MPLA, mas os angolanos, tanto na diáspora quanto em todas as partes do mundo, estão se locomovendo, estão indo atrás, estão indo até as embaixadas, estão fazendo abaixos-assinados, estão fazendo manifestações, e os jornalistas por si estão escrevendo, estão indo para as suas colunas, os influenciadores estão falando, para tentar chegar ao coração do senhor João Lourenço. Em todos os meus vídeos, e quem acompanha bem o meu canal sabe, que em muitos eu gritei, em muitos eu fui dura, em muitos eu me desgastei por uma pessoa que, se provavelmente viu um vídeo meu, deve ter dado risada, porque, como diz Jorge Eurico, e muito bem, é uma pessoa de uma insensibilidade total, é uma pessoa incapaz de ter sentimentos por um povo, mesmo ele tendo vindo do povo. É uma pessoa que só se preocupa com os ganhos dele, com as empresas dele, porque atrás das empresas dele, ou nas empresas dele, existem grandes testas de ferro que, obviamente, protegem todo e qualquer roubo que seja executado. Não é? Afinal, na posição que ele ocupa, ele está numa posição privilegiada, que diz combater a corrupção, mas esta corrupção, hoje, é um ponto de interrogação. Mas eu não vim só para falar e mostrar tudo isso. Eu vim também para apelar, como outra angolana, entre todos estes que já foram mostrados, Jorge Eurico e os angolanos da Holanda, eu vim também para apelar. Eu tenho brigado muito com você, João Lourenço. Eu tenho, de todas as formas possíveis, tentado, no grito. Costuma-se dizer, enquanto eu gritar, eu estou demonstrando meus sentimentos. Pior será quando eu silenciar. Mas é difícil silenciar, porque junto comigo, ou comigo, está uma nação que eu amo, está uma nação que eu luto diariamente. Estão pessoas que diariamente me contactam para pedir ajuda. Muitos duvidam daquilo que eu faço, muitos dizem como é que você está em Portugal e você diz ajudar o seu povo. Pois é, fica difícil de acreditar, não é? Fica muito difícil de acreditar, porque hoje a sensibilidade humana é tão pouca no próprio ser humano, tão pouca, que as pessoas olham para o próprio umbigo, mas são incapazes de mover uma palha para ajudar um outro irmão. A própria sociedade angolana, que eu frequentei tão bem, e como eu disse no início do vídeo, eu conheço desde presidente da República a todos, ou quase todos, os que estão nos órgãos governamentais. Conheço a sociedade angolana muito bem e pouco tive de ajuda até os dias de hoje. Eu não vou ser insensível de dizer não tive, mas também não tive mesmo.
Não tive. A esperança é que dos mais de 20 anos entre frequentar Angola e ajudar meu povo, o know-how, o conhecimento que eu tenho de Angola, do povo angolano, da sociedade angolana, das amizades que eu fiz, com carisma, com briga, com tudo, possa rentabilizar nos dias de hoje alguma troca a favor do meu povo. E para finalizar este vídeo, eu não poderia deixar exatamente de tentar chegar ao coração do dito presidente. Se eu disser para o senhor que eu simpatizo com o senhor, eu estaria mentindo. Mas eu não tenho nada contra a pessoa física ou a pessoa, o ser humano físico. Eu tenho contra um presidente. Eu tenho contra um presidente. E as vezes que eu fiz os vídeos que fiz e ataquei, eu ataquei o presidente da República. Eu não ataquei o homem físico. Eu ataquei um presidente que, como diz Jorge Eurico, tem demonstrado incompetência, tem demonstrado tudo. E não estou aqui para repetir aquilo que o meu amigo foi claro a dizer numa matéria muito, muito profissional. Mas nós, presidente, estamos vendo hoje o nosso povo morrer, inconsequentemente de todas as formas possíveis. Outros sendo presos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, assim direto, como Luther King. E uma luta brava para os salvar. Liberdade de expressão é uma coisa que em Angola não pode existir. Não se pode falar, não se pode expressar, tudo é do governo. E desde que o senhor entrou, a situação no nosso país piorou em todos os níveis possíveis. As pessoas da própria sociedade angolana, presidente João Lourenço, sociedade. E eu costumo dizer que a sociedade angolana é um tentáculo do próprio governo. É como se fosse uma bolinha, sabe? Um testículo. O governo é um testículo. E a sociedade angolana está ali, puxando aquela bolinha, porque depende, sobrevive de estar nesta ligação com o governo de Angola. Mas a própria sociedade, mesmo ainda estando nesta posição, e quando eu falo sociedade, eu poderia falar de outras coisas que no momento eu prefiro não falar, mas que estão ligadas a essa mesma sociedade. Comentam comigo, Filó, conversamos contigo, nos abrimos contigo, mas nós não podemos falar, pois nós não concordamos com a postura do presidente. Mas se nós falarmos, nós corremos risco de vida ou nós corremos risco também a nível profissional, porque nós trabalhamos no ministério tal, no órgão tal, e correm risco. Portanto, presidente, hoje em dia a situação em Angola não está favorável ao senhor. Eu diria que Angola está ficando parecida com o país que a colonizou. Nesse ponto, me desculpem os portugueses, eu costumo dizer que Portugal é um país muito elegante. Em muitas horas vive de aparência. A gente às vezes confunde um motorista com o dono da empresa, porque são tão elegantes, que a gente não sabe qual é qual. Portugal, o país que colonizou Angola, soube dar uma grande lição ao governo, ou pelo menos ao governo que deixou e que se formou depois de 75. E a sociedade tem medo, porque depende muito desse governo. E tem medo de falar. Presidente, o nosso povo está morrendo. Eu tenho brigado feio com o senhor. Agora, a única coisa que eu sei, e sei bem, é que mesmo eu brigando, mesmo eu chamando o senhor de cara de pamonha, todo mundo tem uma palavra, um refrão para usar contra o senhor. Eu, no seu lugar, estaria triste. Eu, no seu lugar, eu estaria extremamente triste. Por mais que me faltasse, nem que fosse 10% de sensibilidade. Quanto mais 100%. Porque eu queria, na minha vaidade humana, na minha elegância, por mais superficial que ela fosse, eu queria ter votos
e eu queria ver influenciadores de televisões falando bem de mim. E o que me entristece é ver que o senhor, que foi político a vida inteira, começou jovem, na sua real incapacitação, o senhor não conseguiu e o senhor não está preocupado. Hoje eu não estou aqui para fazer os vídeos que eu fazia. Hoje eu estou aqui para mostrar outras pessoas falando e para tentar chegar, quem sabe, ao seu coração. Mas fui clara, não simpatizo com o senhor. Não simpatizo com o presidente do meu país, por tudo que o senhor tem feito. O senhor, além de tudo, atrai empresas para Angola, atrai empresários, atrai grandes forças internacionais para Angola, mas o senhor é incapaz, na sua frieza, de olhar para aqueles angolanos que tiveram que sair fugidos de Angola e dos grandes profissionais que hoje lutam com uma oportunidade de querer voltar a Angola, ou que já fizeram muito por Angola, e o senhor, como nacionalista, que deveria honrar todos esses profissionais e não deixá-los sair do país e fazer de tudo para que eles se mantivessem no país, o senhor não está nem aí. Se o senhor não se importa nem com o povo, o senhor vai se importar com isso? O percentual de pessoas que hoje saem de Angola para vir para a Europa, para ir para o Brasil, para ir para a África do Sul, para ir para qualquer parte do mundo, porque quer fugir, é imenso. As taxas aumentaram e estão aumentando dia a dia, presidente. E eu me pergunto, o senhor não tem vergonha? O senhor não para pensar que nós estamos trocando o certo pelo incerto? Angola é dos angolanos, presidente. Angola não é da Índia, portanto dos indianos, não é dos chineses. Angola não é dos países estrangeiros que o senhor está convidando e que são imensas, imensas as empresas que estão se instalando em Angola. Se vocês me disserem, mas qual é o problema? Em qualquer país do mundo tem verdade. Mas nós temos um solo muito rico em Angola, um solo que produz tudo. E, no entanto, a exploração parece que só vai sendo desencadeada para certos setores. A mão de obra angolana não é usada. E quando estas empresas entram em Angola, as próprias empresas já trazem a sua mão de obra. E se, eu deixo claro, se estas empresas estrangeiras usarem 10% de mão de obra angolana, nós já estamos falando em muito. O resto é tudo das empresas que estão entrando no país. Porque diante dos acordos internacionais que são feitos, são estipulados também que X% tem que ser das empresas em questão. E aí fica a grande pergunta, presidente, e o nosso povo? A cada dia aumenta a taxa de mortalidade. A cada dia aumenta a fome, a pobreza, a miséria, o crime. E para piorar, o senhor põe como diretor-geral do SIC alguém que é visto como alguém que pertence à máfia do crime. Todos os amigos que o rodeiam têm uma história muito feia para contar. Mas agora a palavra é ao senhor. O que é que realmente o senhor ainda, como diz Jorge Eurico, temos que o aguentar até 2027? O que é que o senhor pretende fazer pelo nosso povo? Quais são os seus planos? Existe alguma planificação? Existe algum possível apoio à nação angolana? Ou realmente nós vamos continuar a ver as mortes acontecerem e nós, influenciadores, vamos ter que dar um jeitinho sutil de mostrar estas imagens ao mundo? Porque sabe, senhor presidente, eu posso não mostrar pelo meu canal, mas eu posso mandar de outras formas
isto para canais internacionais. E é muito triste nós termos que mostrar para repórteres internacionais, como é o caso, por exemplo, uma emissora americana, o que realmente acontece em solo angolano. Para não dizerem que eu sou má, para não dizerem que eu sou muito abusiva, no sentido de, pô, só falas no presidente, só falas no João Lourenço. Não, eu falo realmente no presidente, não é no ser humano. Como ser humano, não tenho nada a ver com a tua vida, apesar de já ter falado de você como homem também. Mas é o presidente. Porque o que eu quero, senhor, já que eu mesma não posso entrar no país, já que eu mesma tenho dificuldades e ajudo sim o meu povo aqui de fora, é que o senhor faça o seu papel. Estamos todos conscientes que o senhor, como presidente, não vai render 100%, mas que faça alguma coisa. Agora, ao povo angolano, eu deixo outra mensagem. Vocês também estão numa posição muito delicada, porque não adianta gritar. Eu mostrei um vídeo onde as pessoas estão aí gritando, megafone, pá. Adianta sim cobrar. Vocês viram o que o Brasil passou. Vocês viram um povo brasileiro todo indo para as ruas e, durante 40 e poucos dias, lutando bravamente, porque queria ou estava lutando por um presidente. Eu não vi, infelizmente, isso acontecer por parte dos angolanos. Óbvio que eu entendo que os angolanos, infelizmente, são ainda submissos a uma coisa chamada medo. E ele, presidente João Lourenço, o senhor, a quem eu estou dirigindo a palavra hoje, fez questão de dias antes mostrar que a força e o poder são tudo em Angola, pondo Forças Armadas, Exército, Polícia, tudo nas ruas, tanques, para nos lembrar a todos nós angolanos, até a mim, que vivi a Guerra de 75, como é que a gente abafa uma pessoa e como é que a gente assusta para que não tentem uma rebelião, porque senão está ali o canhão. E os angolanos ficaram temerosos. Enquanto vocês, angolanos, ficarem temerosos, enquanto vocês, angolanos, não entenderem que vocês não, se vocês não se levantarem, mas também não adianta levantar e ir para briga. Também não adianta pegar num machado, numa katana, numa arma e ir para briga. A força principal está na mente. Eu acabei de falar e dar uma mensagem, ou mandar uma mensagem ao senhor presidente, eu adoraria que ele visse este vídeo, é exigir. Nós, como cidadãos angolanos, temos o direito de exigir, sim, de um governo, quando ele faz promessas, quando ele apresenta planificações do que vai fazer e acontecer, nós temos o direito, como cidadãos, a Constituição existe para isso, de cobrá-lo dessa atitude. E nessas horas, mesmo ciente de tudo que está me chegando, do que a polícia faz, do que acontece, das pessoas que são mortas, nós temos que ter consciência de que temos que cobrar, sim, um presidente. Portanto, ao povo de Angola, a sugestão que eu dou é: saibam se organizar. Não é pela briga, não é pelo grito. Saibam se organizar, saibam ser profissionais, saibam ter representantes em cada município, mas saibam cobrar o palácio, saibam cobrar o presidente. Senhor presidente, é com tristeza que eu me despeço. Eu não sei se eu vou parar de ser aquela mulher briguenta contra o senhor, porque enquanto eu vir um povo morrer de fome, enquanto eu, da distância que estou, tiver que lutar diariamente para tentar ajudar meu povo, e vejo um presidente não fazendo nada, e as notícias ao mundo que o senhor dá, é de que Angola é um paraíso. Eu gostaria de saber aonde se localiza esse paraíso, porque com certeza não é nem na Ilha do Mussulo,
que já está dominado de casas, uma ilha, que o senhor sabe que é uma ilha marítima, e que não deveria ter tanta casa, mas de qualquer forma ainda é a Ilha do Mussol. Me diga, presidente, onde é esse paraíso? Porque nós, angolanos, queremos muito ir visitá-lo. Eu deixo um abraço e, principalmente, quem sabe, quem sabe, o senhor pensando na hipótese de que, ao fazer alguns planos, afinal de contas, o senhor tem todo um corpo ministerial, são pelo menos 18, né? O senhor faça todos os seus assessores políticos, ministros, trabalharem por uma Angola melhor. Um beijo grande a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e que a cada dia possamos trazer notícias melhores. Eu não sei se existe essa expectativa em relação ao meu país. Eu luto e quero acreditar que Angola ainda tem chance, apesar de Jorge Eurico dizer que não. Um beijo grande a todos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.